sabia que na nossa vida existem alguns inimigos que é permissão de Deus eles entrarem na nossa história? Muitas das vezes nós não entendemos porque alguns inimigos aparecem no meio da nossa jornada e quer atrapalhar ou quer interromper o plano de Deus sobre a nossa vida. Você quer saber quais são esses inimigos? Você quer saber quais são esses inimigos e por que eles aparecem? Então eu te convido, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender sobre os inimigos que Deus permite entrar na nossa vida. Olá meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Thiago Freitas Oficial. Meu amado irmão, minha amada irmã que vai me ouvir nesse vídeo. Quem sabe na sua cabeça surgiu algumas indagações dizendo: por que esse inimigo, esse camarada ou essa moça ou esse acusador aparece na minha vida sendo que eu não fiz nada? Deixa eu te falar algo. Existe algo no reino espiritual que nós não entendemos o que acontece. E muitas vezes Deus permite que os inimigos da nossa alma venham se de encontro à nossa vida, porque Ele sabe que nós somos capazes, através do Espírito Santo de Deus, de vencer esses inimigos. E Ele sabe também que muitas das vezes esses inimigos aparecem na nossa vida por permissão sua. Então Deus permite que alguns inimigos aparecem sobre a nossa vida para querer interromper o plano de Deus sobre a nossa história. Um texto bíblico que eu quero deixar aqui como exemplo, que muitas das vezes o inimigo da nossa alma é propósito de Deus, faz parte do plano de Deus sobre a nossa história. Daniel, capítulo de número 6, verso de número 13, um texto muito conhecido. E depois eu vou discorrer a Bíblia Sagrada com alguns textos também dizendo sobre os inimigos que aparecem na nossa vida sendo permissão de Deus. Capítulo 6 de Daniel diz assim, verso de número 13: então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a tua oração. Olha só que interessante. Daniel, ele não estava fazendo nada de errado. Daniel, ele estava somente orando, como ele sempre fez diante dos seus propósitos. Orar pela manhã, pela tarde e pela noite. Ou seja, 3 períodos do dia Daniel orava e buscava ao Senhor. E por trás do contexto dessa história, nós sabemos que o rei Dario, ele assinou um decreto, com certeza, plano de Deus, os inimigos de Daniel sendo usados para que não fizesse petição a algum Deus ou algum homem, a não ser que fosse para o rei, que estava naquele momento, que é o rei Dario. E o interessante é que o rei Dario, sem visão, e ele decretou com o seu anel esse decreto, para que não houvesse petição durante 30 dias. Mas Daniel, ele tinha um compromisso com Deus. Ele tinha um compromisso com os céus. Então, o que o homem falava aqui na terra para ele não tinha valor algum. Por quê? Ele estava quebrando a lei? Não. Ele sabia o Deus que ele servia. Mas Deus permitiu que esses inimigos aparecessem na vida. Olha só, foi permissão de Deus, sim. Porque Deus muito bem poderia fazer coisas ali extraordinárias, matar o rei, aqueles inimigos de Daniel caírem duro, fulminado, não. Mas Deus deixou acontecer, para que Deus provasse, apesar que Ele não precisa provar nada para ninguém, que Ele está no controle da história. Ele está no controle da história do homem. E Ele estava no controle da história de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. E sabe o que aconteceu? Daniel descansou na cova dos leões, porque Deus provou que diante dos inimigos Ele está no controle da situação. Muitas vezes aparecem alguns inimigos sobre a tua vida querendo te acusar, querendo te apontar, querendo blasfemar contra você, querendo dizer palavras contra a tua vida. Mas ele vai se levantar para cair. Quanto maior ele se levantar, maior será o tombo do seu inimigo. Mas entenda algo. Existem histórias na nossa vida que Deus permite. A história de Jó é uma das histórias mais maravilhosas para entendermos o reino espiritual. Satanás chegou diante de Deus e falou assim: olha, eu vou matar, eu vou provar esse rapaz aí chamado Jó, e vou provar para você, Deus, que ele vai blasfemar, que ele vai pecar contra ti. E Deus falou assim: vai lá, Satanás,
faça tudo o que você quiser, mas não toque na vida dele. E Deus permitiu que até os amigos de Jó fossem inimigos dele, o acusando dos seus pecados e dizendo: olha, tudo isso que você está passando é pecado que você está vendo. E quantas das vezes o inimigo que aparece sobre a sua vida vem nos acusar, dizendo que é pecado, que é erro, que é falha. E muitas vezes você está tão bem com Deus, é simplesmente Deus permitindo que os seus inimigos apareçam sobre a tua vida, para ele provar o poder que ele tem sobre a tua história e provar que ele é um Deus que está no controle da sua vida. E Jó perdeu tudo, os seus inimigos o acusaram, mas lá em Jó 42 Deus virou o cativeiro de Jó, dando a ele em dobro tudo que ele tinha perdido. E outra história marcante dentro da Bíblia Sagrada que me chama a atenção, meu irmão, minha irmã, se você já está gostando, deixa aquele like maravilhoso aí. Qual, Tiago? A história de José. José, meus irmãos, contou sonhos para a sua família, e depois daquele momento Deus permitiu que os seus irmãos se tornassem seus maiores inimigos. Quantas das vezes os nossos maiores inimigos são os nossos irmãos que estão dentro da nossa casa, dentro do culto, dentro da igreja com a gente, e eles são os nossos piores e maiores inimigos para atrapalhar o que Deus tem sobre a nossa vida. José tinha os seus irmãos de sangue, do mesmo pai, da mesma mãe, se o venderam e assim quiseram destruir a vida de José. Deixa eu te falar uma coisa, José primeiro foi jogado num buraco, levaram a túnica para o seu pai, disseram: a besta fera destruiu José. Depois José foi tirado e foi vendido pelas pessoas que passavam ali, foi levado para o Egito. José estava ali sendo vendido, estava ali no mercado, e Potifar foi lá e comprou José, achou graça aos olhos do menino e levou ele para dentro da sua casa. E naquele momento a mulher de Potifar se levanta contra a vida de José para querer destruir o plano de Deus sobre a vida dele. Olha só, José teve os seus irmãos como inimigo, teve os mercadantes como seu inimigo, teve a mulher de Potifar contra os seus inimigos, e mesmo assim Deus estava mostrando para José que aonde ele fosse, ele seria um homem abençoado e próspero. E Deus revirou e reverteu a história de José. Muitas das vezes o seu inimigo vem face a face com você, e é até aquele seu suposto amigo ou suposta melhor amiga. Deixa eu já te falar algo aqui. O seu melhor amigo e sua melhor amiga sempre terá um melhor amigo e uma melhor amiga que você. Então, tome cuidado quando você abre a tua boca e para quem você conta a tua história. José, ele contou a tua história porque achava que estava diante dos seus amigos, que eram os seus irmãos de sangue, e os seus irmãos eram seus piores inimigos. Muitas das vezes vou tornar a dizer: os nossos irmãos são os nossos piores inimigos. O que aconteceu? José foi lá, passou tudo que ele passou, e ele se tornou governador no Egito. Próspero, cuidou da sua família, recebeu os seus irmãos e os perdoou. Quer ver uma história maravilhosa para fechar esse vídeo? Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Pai Celestial, ele veio como homem a essa terra e ele lidou com seus inimigos. Ele sabia que Pedro o negaria, ele sabia que Judas o venderia, ele sabia que os inimigos, ele ainda disse assim: olha, o nosso inimigo, o meu inimigo, aquele que vai me trair, está sentado na mesa comigo. Aquele que vai me vender, aquele que vai me negar, está conosco aqui no nosso meio. Jesus sabia, e mesmo assim foi permissível sobre a vida dele. Satanás apareceu na vida de Jesus, e Satanás sabia quem era Jesus. Ele quis o acusar, ele quis o destruir, mas Deus estava no controle, e Jesus, sendo Deus, saberia que tudo isso aconteceria sobre a tua história. Levado pelo Espírito de Deus ao deserto, foi tentado pelo diabo, mas não cedeu à tentação do inimigo, para que ele fosse traído, para que ele fosse vendido e tivesse uma morte de cruz, para que hoje pudéssemos estar aqui nesta manhã, eu falando para vocês e vocês aí do outro lado me ouvindo sobre a salvação eterna.
em Jesus. Espero que esse vídeo tenha te ajudado em algo. Não se preocupe se alguns levantes acontecerem sobre a tua vida. Não se preocupe se alguns inimigos da tua alma quererem parar você. Não se preocupe se alguém querer destruir o plano de Deus sobre a tua vida. Não se preocupe. Deus permite que os inimigos se levantem sobre a nossa vida para que eles analisam e vejam com os dois olhos que Deus é quem fez a promessa e Ele é fiel para cumprir. Meu amado irmão, minha amada irmã, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Se não for inscrito, se inscreva aqui embaixo, deixa o like, compartilhe esse vídeo com alguém. E não se preocupe se seus inimigos se levantarem contra a tua vida. Ele se levanta, mas ele cai. Um beijo, fica com Deus. Te espero no próximo vídeo aqui. Um abraço.